mais um ponto para chegarmos, eu acho que é quase no fim. Que pena, né? Nível de trocas. Onde é que está o amor de todos nós? Vou pegar um anúncio da Telefônica. Cada vez que você pega um telefone, você tem 30 mil funcionários a seu serviço. Isso é anúncio da Telefônica. E é verdade. Como cada um paga um pouquinho, hoje todos nós podemos ter coisas que nossos avós ficariam espantadíssimos. Imaginem um avô, um bisavô melhor, 1910, 1920, Primeira Guerra Mundial, chega na sua casa, acende a luz fácil, liga o fogão fácil, toma chuveiro fácil, liga o ferro para quem usa, liga a televisão, traz o mundo para dentro, aperta o botão, tem música. Nós estamos fazendo muito mais mágica individualmente, estamos tendo muito mais poder do que Jeová. Estamos em qualquer lugar instantaneamente. A qualquer momento, todos estão vendo todos. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todo lugar. Nossa, o que tem de televisão mostrando e se exibindo, de máquinas fotográficas. Nunca a humanidade esteve tão unida, tão participante e ainda tão inconsciente disso. Que nós unidos fazemos coisas, monstro de Jeová ou Alá, desculpem, morrer de inveja, que eles jamais fariam, nem de longe, isso que nós estamos fazendo. Chegamos nas estrelas, para dar um pequeno exemplo, mas não precisa isso, um Boeing, nossa, 5 milhões de peças juntadas, quanta gente trabalhou para inventar cada peça, na história de cada peça, na produção de cada peça, na troca de cada peça para... Não há mais instrumentos a acrescentar para saber mais. Mostrar mais do que isso parece impossível. E hoje, uma aula assim, imagina uma aula dessa no curso de pediatria. Não tem mais o que ensinar. É aqui, olha aqui, está vendo? Primeiro em movimento, agora para. Olha o quadro. Aqui, olha a pulsação cardíaca. Não, olha aqui a condução elétrica da pele. O que mais se há de querer para compreender e estudar relações humanas? De onde vieram todos esses aparelhos? Cada um. Vou encerrar com uma querida história da minha adolescência que ficou na minha cabeça e talvez seja a origem de tudo que eu estou falando. O bolo da vovó. Uma vovó teria prometido para a netinha que no aniversário lhe daria um bolo que seria feito por mais de 1000 pessoas. Eu não sei porque essa história ficou na minha cabeça, eu li no ginásio. Vira e mexe, ela aparecia na minha cabeça. Hoje eu sei bem o que ela estava me dizendo. Chegou no dia do aniversário, abre a sala do jantar, o que é que tem lá? Tem um bolo padrão. A família sabia, né? Essa avó. Aquelas coisas simpáticas que a gente conhece. A netinha meio desenxabida, mas a vovó sabida. Esse é o bolo. Eu sei, vovó, o que é que ele tem? Eu é que pergunto, o que é que ele tem? Tem farinha. Onde é que você comprou a farinha? No supermercado. E o supermercado, onde comprou? Eu acho que foi do moinho. A netinha era sabida, acho que foi do netinho, do moinho. E o moinho foi do trigo? Foi do trigo. O que mais tem no bolo? Tem açúcar. Açúcar. De onde vem o açúcar? Do supermercado. E o supermercado? Do canavial, da usina. Já pegaram a toada, né? Então a vovó mostrou muito simplesmente que qualquer objeto mais simples do mundo é feito por centenas e milhares de pessoas, todos eles fazendo tudo isso para você. Para você usar. Para você desfrutar. Mas eu pago. Você dá de si.
e recebe de todos. Então, a solidariedade humana e a cooperação humana são a expressão atual do amor ao próximo. E é muito estranho que as pessoas não percebam isso, que nós estamos apaixonados uns pelos outros. Tudo que eu faço é para vocês, e tudo que vocês fazem é para mim. O que mais eu quero? O que mais eu quero? Obrigado. Bom, eu gostaria de, em nome de todos nós, agradecer a contribuição aqui de manhã, que foi brilhante e estimulante. Nós tivemos hoje de manhã uma oportunidade única, né, de ver a fisiologia da ressonância, né? Nós vimos que a ressonância não é um fenômeno só filosófico ou abstrato. A ressonância está na nossa carne, está na nossa alma. O Dr. Edward Tronick nos mostrou a instantaneidade da resposta vegetativa na ressonância, né, e como que isso é instantâneo, e como que a ressonância entre a mãe e o filho não só ajuda e propicia a comunicação entre pessoas, mas a própria formação do sistema nervoso. O professor Jerome Lees nos trouxe uma dimensão da ressonância entre os sistemas corticais e subcorticais, seguindo o trabalho de David Chalmers e Bernie Bars, que mostraram para nós que a ressonância entre os diferentes departamentos do nosso cérebro é o próprio estofo da nossa existência. E, finalmente, nós tivemos a ressonância maior de todas, mostrada pelo professor Gaiarsa, que é a ressonância entre o cosmos e eu e o outro. Você sabe que eu tive um professor há muito tempo atrás que disse para mim que um bom professor não é quem passa informação. Informação qualquer um vai no livro e busca. Um bom professor é aquele que nos estimula a buscar informação por nós mesmos. Hoje de manhã eu me senti extremamente estimulado por essas pessoas aqui que conferenciaram e eu espero que o mesmo tenha ocorrido com vocês. Uma boa manhã para vocês e um bom almoço para todos. Um momentinho, pessoal, só um momentinho, por favor. Porque no primeiro dia não foi possível por uma falha de comunicação, mas hoje é o dia da homenagem que gostaríamos, daquilo que retorna para o Gaiarsa de tantos anos, uma pequena parte, uma parte de fato pequena, que retorna a você, depois de tantos anos de trabalho aqui no Brasil, nos proporcionando conhecimento, contato, afeto e tudo mais. Então, o meu querido Zé, vem aqui, por favor. Uma lembrança para você. Obrigado a todos da mesa. Thank you. Que horas são? Pessoal, em relação aos grupos de discussão, como já são 5 para meio-dia, a gente vai dar opção para os grupos que quiserem ficar, ficam, quem quiser ir embora, não tem problema. Então, os facilitadores estão aqui, né, estão dispostos a encontrar com vocês e veem como querem fazer. Quem não teve ontem, quem não participou ontem e quiser ver, ficar um pouquinho, foi muito bacana, o pessoal que ficou gostou bastante. Então, fale com os facilitadores para ver se dá para participar de algum grupo, tá bom? Obrigado.
Podem ficar aqui dentro também os grupos que quiserem. Vai ter muito espaço hoje para quem quiser ficar. Obrigado. Quels sont les langages? Est-ce que le portugnol ça va? Línguas tem aqui. Português. Liga o ventilador. Tem que desligar. Falar uma pequena apresentação em francês. Nous avons ici 3 personnes qui viennent d'horizons différents. Tem aqui 3 pessoas que vêm de horizontes totalmente diferentes. Ce qui permet de confronter les différents apports des techniques, des méthodes, du regard social. Vai permitir de confrontar 3 ou várias visões diferentes do lugar. Visão social. Para falar del estrés, del trauma y de la prevención. Pero el estrés es una palabra moderna de Estados Unidos. Después, antes se dice la détresse. Comment on dit la détresse? Estresse é mais coração. Estresse significa
mecânico. Era liberalismo. Estresse. É um problema de estresse. Não de estresse. Mas não tem estresse, é uma corrida. Estresse, Será que tem como pedir para o intérprete ficar aqui por conta do áudio? Por favor. Para ele ficar desse lado é melhor. Não tem uma adaptação à vida, tem uma je perds le contrôle de mon plaisir, de ma vie. Não, não é o intérprete. Ele é intérprete, está sentado? Não? Ah, então, às vezes. Je ne veux pas plus parler de cette notion, mais si je parle. Falar disso porque mais e mais em nos congressos há taller sobre estresse, o trauma, como a victimologia. Não habla de isso, habla de liberação, não de reparar, pero de estar mais grande. É como com esta sociedade se necessita de reparar para todo esse catástrofe social, a guerra, o chômage. La destruction sociale, não tem trabalho. Trabalhar sobre esse trauma, sobre o estresse. Há uma redução da ambição da psicoterapia para mim nesta visão de reparar o estresse, o trauma. É uma coisa. E agora vou apresentar los tres colegas que están aquí. Hay Pedro que trabaja con dos, de São Paulo que trabaja con dos curantes, un de Levine que trabaja mucho con este trauma, en lo que conozco de Levine, el trauma, el shock, etc. Un otro es con Ida Rolf, que trabaja junto con la consecuencia en el cuerpo de los shocks. Trabajo en São Paulo. Hay Fernando Ortiz que está aquí porque está perdido en la ciudad. Fernando Ortiz es de México. Tiene una escuela llena en México. Va a presentar un trabajo sobre la consecuencia social y consecuencia individual de un catástrofe colectiva. Y no sé si pronuncia João, que trabaja en São Paulo, que trabaja con los niños, que están, ¿entiendes? Muy bien. Que está con enfermedad muy grave, no enfermedad, problema de trisomia. Não, Trisomia. Trissomia do 21, síndrome de Down. Eu trabalho, vou falar sobre o momento da notícia, quando nós damos a notícia para os pais que os filhos têm síndrome de Down. E o trabalho que é feito na Santa Casa, em São Paulo. É muito interessante para mim este diferente approach, trabalha com sistêmica, trabalha com isso. Depois de uma pequena apresentação pessoas vamos a encontrar, confrontar, questionar. Laplace. No podemos prender otra vez los ventiladores. No se puede. É por conta do... prejudica o áudio. ¿Qué quiere? Está bien que Desculpa. está bien. La luz. O el ¿qué quiere? Está bien, ok. Desculpa. Uma questão técnica mesmo.
Eu venho de uma experiência em psicologia clínica de trabalhos somáticos, ou seja, nessa união de mente e corpo, como é que a gente tenta enxergar o trauma não pela perspectiva cognitiva, mas pela perspectiva somática. Ou seja, já na própria definição, primeira definição freudiana do que é que representa um trauma, aquela já está intrínseca a dimensão somática presente no evento. Ou seja, a experiência traumática como aquilo que acaba desequilibrando a resiliência do sistema nervoso. Ou seja, o trauma então é visto não só pelo evento, mas muito pela relação da pessoa com o evento pela qual ela participou. Nesse sentido, estímulos que chegam muito fortes, muito intensos, ou que chegam muito cedo na vida de uma pessoa, quando o sistema ainda não está nem amadurecido, ou invadem rapidamente o sistema nervoso da gente, acabam produzindo experiências que nos encontram com recursos insuficientes para poder lidar com a intensidade, com a rapidez dessa estimulação. Existe então essa ruptura, digamos, essa impossibilidade do nosso sistema nervoso de conter essa experiência. Então, nesse sentido, aparece um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, ramo simpático que se ativa para poder organizar uma resposta de luta ou uma resposta de defesa. Esse ramo simpático gera, produz corticoides, comunica-se com o sistema nervoso central, organiza resposta de fuga ou resposta de luta para se lidar com o assunto. Porém, muitas vezes você não tem tempo. O estímulo acontece, o corpo começa a se organizar ou mal consegue se organizar e o evento já rompe e desorganiza a pessoa. Essa experiência extremamente poderosa, digamos, nos deixa, digamos, com respostas inacabadas. Eu estou pronto para enfrentar, mas não consigo enfrentar. Estou pronto para fugir, mas não tenho tempo para fugir, tempo suficiente para poder resolver a questão. Muitas vezes, digamos, a tensão muscular se congela em acoplamentos músculo-esqueléticos. O sistema nervoso autônomo entra num estado de congelamento com uma ativação subjacente absolutamente magna, sem dar tempo para o sistema, do ramo parasimpático, equilibrar essa ativação excessiva e que aconteceu. Do ponto de vista emocional, que sobra uma experiência de fracasso, uma experiência de dissociação, uma defesa psicológica. Não quero estar presente ante a tragédia, não quero viver isso, dissocio, congelo. E do ponto de vista físico, e uma sensação de impotência, não consigo lidar com essa situação. Do ponto de vista físico, contrações musculares que acabam ficando crônicas, carregadas pela vida toda, montando uma estrutura física desorganizada e, ao mesmo tempo, uma perda do eixo. A pessoa se desequilibra estruturalmente, a pessoa se retrai e, pior que tudo, ela continua vivendo uma experiência que não está resolvida. Ou seja, os registros fisiológicos e somáticos continuam presentes no organismo, de forma que a pessoa está esperando o próximo momento, que é um momento que vai encontrá-la incapaz, vai encontrá-la desorganizada, vai encontrá-la fracassada, e os sintomas traumáticos vão se sucedendo e vão se perpetuando, ou seja, daí começam então todas essas síndromes muito rápido. Que é CBC? CMC que estava ali. Coraça muscular do caráter. Isso. Essa é uma coisa importante, quer dizer, no sentido de que as contrações musculares advindas de uma experiência de susto, de uma experiência de invasão, de uma experiência de desorganização, essas tensões musculares se perpetuam. Ela organiza a postura. A pessoa perde o seu eixo, perde seu centro, perde sua colocação na terra, sua orientação no ambiente e vive em
estados de contração permanente. Esses estados de contração permanentes acabam representando defesas emocionais, desorganizando a estrutura, desorganizando a experiência da pessoa, perpetuando então uma contração muscular com efeitos, com razões com propósitos de redução de sensação e de emoção advindas dessa questão. Um estado de congelamento no nível muscular. É evidente, digamos, que esses sintomas que vão se perpetuando pela vida fora, síndromes que vão se estabelecendo, é pânico, é fibromialgia, são estados distônicos de pessoas que acabam se desistindo da resposta, uma vez que eu não consigo responder, não consigo enfrentar, eu colapso, estados de distonia muscular, isso se propaga. Então existem alguns métodos somáticos que tentam lidar com essas questões, ou seja, não indo atrás do evento gerador, nem de buscar qual é a história que aconteceu e como que aconteceu essa história, mas sim em como que o corpo se organizou ou se desorganizou para poder lidar com essa situação. Eu pessoalmente então trabalho com duas metodologias, uma se chama experiência somática, Somatic Experience, que vem de Peter Levine, e outra que é o Rolf, que tenta lidar pela organização da estrutura. O SE busca, através do resgate da senso-percepção, da conexão com a sua experiência sensorial somática, a descarga dessa hiperativação do sistema nervoso autônomo e, com isso, resgatar a resiliência do sistema nervoso, ou seja, estímulo que ativa, simpático, ramo parasimpático entrando em equilíbrio, modulando a experiência, expandindo a resiliência do sistema nervoso. E a questão do Rolf, a organização da postura e o soltar dos acoplamentos musculares, permitindo a fluência do movimento e a fluência o reequilíbrio da pessoa consigo mesmo na gravidade. Então são duas metodologias somáticas que buscam. E essas metodologias, de uma certa maneira, são ao mesmo tempo profiláticas e terapêuticas. Ou seja, se você endereça um sistema nervoso desequilibrado, produzindo as descargas do congelamento da experiência, você vai encontrar novamente, digamos, essa fluência e essa resiliência. Ou seja, você mexe no trauma, na doença, e você cria um continente expandido para que a pessoa possa conter as futuras experiências. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que você trata, você gera uma experiência para a pessoa de dar conta do seu próprio trauma e, consequentemente, um continente expandido, onde ela vai poder lidar com próximas situações de uma maneira mais eficaz. Na questão do Rolf, a mesma coisa, no sentido que você conduz a pessoa a ter uma experiência de eixo, de centro, de forma que ela possa, então, ter adaptabilidade às situações que estão por vir. Oi. Dá para voltar aí, eu estou tentando traduzir aí, então estou tentando entender, mas traduzir. Aí ele perguntou o que veio no final da última transparência. Você pode passar só para a gente? São duas. A pessoa tem incontinente da sua experiência, tanto física como emocional. Eu contenho a estimulação, eu contenho a minha emoção, eu limito. Agora, o fato de fato é que em trauma, a questão é, o evento acabou, mas a pessoa continua vivendo como se ele não estivesse acabado. Então, nesse sentido, o estresse não se resolve sozinho.
a experiência ainda está presente fisiologicamente.